Em 1959, 58, o Dr. Najib Shedi possuía duas emissoras de rádio, a Curitibana e a emissora paranaense. E eu fui convidado para ser diretor comercial artístico das duas emissoras. E como eu, na minha vida anterior de rádio, gostava muito da área técnica, fazia sonoplastia, etc., quando o Najib começou a falar em televisão, tentar fazer algumas coisas a partir da primeira câmera que ele comprou, eu comecei a acompanhar por curiosidade. E à medida que a coisa ia desenvolvendo lá, ele ia ganhando maior entusiasmo e fazia com que a gente participasse também. E eu fiquei acompanhando, apesar de continuar dirigindo as rádios, participava porque à noite somente que a gente podia ter uma participação nas tentativas de televisão. O Najib resolveu deslanchar realmente com o projeto dele, e daí viu que aquela câmerazinha não resolvia nada. Então ele foi atrás de pessoal para tentar contratar para poder ajudar a começar a fazer televisão, mesmo que ele não tenha feito um projeto disso. Foi quando se conseguiu um contato com Olavo Bastos Freire, que foi o primeiro homem a fazer transmissão de televisão no Brasil, que havia construído a primeira câmera, o primeiro transmissor, e ele aceitou vir para Curitiba. Trouxe esse equipamento dele, montamos um musical com a Claudete Rufino e o maestro Ataíde Zeik. Só que o musical tinha que ter som, e a imagem e o transmissor do Olavo não tinha som. Não tinha? Não tinha. Então, o que nós fizemos? Nós usamos a Rádio Curitibana e indicamos para as pessoas que tinham televisor que sintonizassem na Rádio Curitibana. E daí à noite deveria uma outra pessoa ajudar o Olavo, não foi, eu tive que ajudar o Olavo fazer o corte de uma câmera para outra, ele que fazia a mudança de tomadas, etc. E eu, numa passagem de uma câmera para outra, me bati um pouquinho e fiz uma fusão sem querer. Daí o Najib achou bonito aquilo. Claro, você fez coisa maravilhosa, você vai lá toda noite agora. Virou diretor Daí de TV. virei diretor de TV, o primeiro diretor de TV. Ele sempre quis ter as coisas, ele sempre conseguiu o que ele queria. Ele tinha os objetivos dele, claro. Ele podia não concluir da melhor forma possível, mesmo como quando ele iniciou a televisão, os equipamentos foram sendo agregados aos poucos. Não tinha um projeto? Não tinha projeto nenhum. Mas ele sempre quis fazer alguma coisa, tanto que ele montou a primeira rádio emissora paranaense, em segundo lugar a Rádio Curitibana, daí conseguiu onda curta para a rádio emissora paranaense, daí ele inventou de montar a televisão. Então ele sempre foi um empreendedor de qualquer forma. Era um guia que publicava a programação dos dois canais existentes na época, em maio de 61, do canal 12 e do canal associado, canal 6. O canal 12 era o canal pioneiro do Paraná, criado por Najib Shedi, e o canal 6, a TV Paraná, canal associado. A revista acabou dando pitaco na TV, na programação da Na TV. verdade, a revista passou a influir editorialmente na composição da própria programação em função dos telespectadores, porque naquela época a audiência era 100%, né? Era 100%, era a maior ferramenta que você tinha disponível após o horário vespertino, que seja o que for. O canal 12 começava ao meio-dia e o canal 6, que era Diário Social, TV Paraná, começava às 17 horas e 35 minutos e ia até próximo da meia-noite. Então, ninguém saía de casa. Uma fase realmente de ouro, né? E dessa identidade da cultura paranaense, né? Através desse povo e da transmissora que era a televisão, né? O telespectador levava tão a sério que ele achava que a TV Programas era quem programava as emissoras, pelo nome. Então nós costumávamos receber críticas, reclamações. Como é que os senhores me fazem programar um seriado como Combate, por exemplo, no mesmo horário do Bonanza, que era do outro canal? Porque eles imaginavam que era a TV Programas que controlava a programação das emissoras.
Agora, aquilo que ele estava falando, o telespectador que fazia as exigências para os canais através da TV Programa. Então a TV Programas também servia de veículo para tentar mudar alguma coisa na televisão a pedido do telespectador. Era uma revista absolutamente independente. E essa interatividade com o leitor era muito grande, porque nós éramos absolutamente imparciais, né? Que no início a televisão era praticamente toda enlatada, digamos assim, né? Tinha muito poucos programas ao vivo, não é isso? Alguns poucos pioneiros que faziam aquelas experiências. Então, ela começou a ter um pouco mais de consistência com os seriados. Nós chamamos de enlatado, eram os seriados, as séries americanas, intermeadas, claro, pelos programas locais. Então a gente precisava saber, até para desenvolver a revista, aquilo que mais estava interessando o telespectador. Se era seriados americanos ou se era programas locais. Esse anuário que foi criado em 64, nunca foi feito no Brasil nenhum até hoje. Porque aqui nós conseguimos colocar uma versão nacional do famoso anuário que tem nos Estados Unidos. Nós pegamos toda a programação que existia na televisão na época, tanto seriados como programas ao vivo e personagens, e colocamos uns traços biográficos dele, que é a biografia de todo aquele pessoal, parte musical, os atores, os apresentadores, o show de notícias, os noticiaristas. Teve boa saída também. Excelente, porque inclusive foi o primeiro e único. Nós fizemos isso no final de 64 e nunca mais foi feito nem aqui nem fora de Curitiba. Sobretudo quando começamos por cores, né? Porque no início não tinha cor, era uma cor só, a capa era uma cor só e era um desenho com uma cor para chamar atenção no título. Aí com o passar do tempo foi evoluindo, foi sendo colocado clichês com tratamento de cores. Então isso era um trabalho feito de fotos preto e branco ou desenho e que transformava-se em capas coloridas. Então, mas claro que era importante para o ator, ou para a apresentadora, ou para o locutor aqui aparecer. Mas a gente procurava, mesmo sem pedir, colocar, né? Como era uma revista que tinha 4 edições por mês, você conseguia atender. Equilibrava, é. E os pedidos eram mais na amizade, e que eram atendidos também sempre que era possível. Você sabe que através da TV Programas, da televisão em si, ela teve que buscar anunciantes, os anunciantes para os seus programas. Eram enlatados e ao vivo, né? Acho que era proporcional, 50%, 50%. O que acontecia? Era um orgulho, uma satisfação, um anunciante ir para a televisão, além de ser uma coisa necessária. Mas aqueles que não conseguiam ir pela televisão pelo seu custo, iam para a TV Programa. Com 73 anos de idade, eu comecei na TV Paranaense, eu tinha 24 anos. Tinha 24 anos de idade, eu era locutor de rádio e fui convidado para ir trabalhar como locutor de cabine e apresentador da televisão. Quem me convidou foi o Renato Mazanik. Na verdade, a gente fazia até televisão com muita segurança e tranquilidade, porque nós sentíamos que estavam fazendo rádio, sabe? E tinha gente assistindo a gente na frente e tinha uma câmera, né? Nós saímos do estúdio de rádio fechado para um estúdio um pouquinho maior, onde tinha câmera, tinha ali um operador de microfone, mas a gente fazia praticamente a mesma coisa. Rádio com imagem. Rádio com imagem, não tinha mais nada. Vinha muita gente a Tupi, inclusive eles apresentadores, Paulo Marx, outros, vinham para cá apresentar programas em Curitiba, entende? Vários apresentadores deles vinham para cá. E atores vinham aqui. O Paulo Goulart e a Anicete Bruno ficaram muito tempo aqui na TV Paraná, Canal 6, faziam teatro, montaram a Megera Domada de Shakespeare no Teatro Guaíra e participavam de todas as peças do Canal 6. Dona Jandira, o nome do programa da Anicete Bruno, Dona Jandira em Busca da Felicidade. Era um programa com a Anicete Bruno. Ela era a Dona Jandira? Era a Dona Jandira. Paulo Goulart, Anicete Bruno, Ari Fontoura, Adelaide Rodrigues. Nazir Bichedi é uma figura que devia ser nome de prédios, ruas, pontes, estradas, porque era uma figura notável.
Ele era de Palmeira, descendente de libaneses. Desde menino, ele adorava rádio. Ele vivia com rádio Galena, ele gostava de rádio. Galena era um... Era uma coisa, o embrião do rádio da época. Bem, eu acho que ele, acima de tudo, era um apaixonado pelas coisas que ele fazia, pelo rádio e depois pela televisão. Atrás, e vejo que foi uma estrada muito comprida e que passou muito rápido. Porque foram 52 anos, um estalo. Eu falei, eu não posso ter passado por tudo isso. Passei por uma TV preto e branco, com a câmera girando aquela lente enorme para dar um zoom. Às vezes girava no ar, assim. Passei por cenários que a gente não imagina hoje que pudessem existir. O advento do videotape, o advento da TV a cores, o nascimento da rede de televisão. Entrei na era digital, é muita coisa. Tudo isso eu não senti passar o tempo. Não é demais? Então, quando eu cheguei aqui, essa aventura da... Eu confesso que na hora que eu vi a televisão, eu achei que fosse brincadeira, né? Assim, kitnet. Era pequenininha? Era pequenininha, era... O que tinha? Eu não lembro exatamente a medida, mas a kitnet... Olha, vocês jovens, mais jovens, talvez não conheçam como kitnet. Hoje fala-se mais em loft. Então, você imagina uma televisão num loft. Um apartamento pequeno. Mínimo, porque era assim, sala-quarto, não tinha sala e quarto. Sala-quarto era o estúdio, para aquelas câmeras enormes. O banheiro foi transformado na cabine de som, porque como não tinha comercial pronto, já era tudo narrado. Então o locutor ficava naquela cabine, narrando um comercial que ia passando, mostrando as imagens. E a parte onde era a cozinha, tinha um fogãozinho de 2 bocas e uma pia minúscula, era a mesa de corte. Então essa foi a TV. Tudo adaptado. No 22º andar do edifício Tijuca. Tive a honra de conhecer o Chateaubriand e ele brincava muito com a gente. Uma figura... Como é que ele era? Olha, eu achava uma figura muito interessante, um pioneiro mesmo. Hoje nós falamos muito em empreendedor, não é? É o termo que se fala há 1 ano, 2 anos atrás, e hoje também muito presente. Esse termo empreendedor, que a gente não conhecia, era o que era Chateaubriand, era o que era Najib Chedi. Televisão, para mim, aqui no Paraná, foi a continuação da minha casa. Veja que coisa gostosa. Eu saí de casa para fazer televisão em São Paulo. De repente, eu volto para casa e faço a televisão praticamente no quintal da minha casa. Foi muito bom, muito lindo. Seu Najib, qual é a recordação que você tem dele? Uma pessoa maravilhosa, linda, linda, linda por dentro e por fora. Assim, achava o doutor Najib simpático, uma figura assim, agradável. Ele delegava bastante. Ele ia às vezes, ele às vezes sabia cobrar, assim, trabalho bom, ele era bem exigente, mas ele confiava muito na equipe dele. Eu acho que essa confiança que ele passava para a gente aumentava muito a nossa responsabilidade. Era uma coisa muito bacana. E a TV, essa marca aqui da TV Paranaense, para mim, na minha vida, é uma coisa muito, muito interessante, porque é a TV do Paraná, né? A TV do Paraná, foi a primeira televisão aqui do Sul. Eu tive a alegria de participar desse momento. Todas as lojas que tinham a sua venda de televisão tinha que ter o seu técnico. A televisão era instalada na casa do cliente. Era muito difícil o cliente instalar a sua televisão. Foi onde que a loja ligou para fazer uma assistência técnica na casa de um cliente para instalar uma televisão. Eu chegando na casa do cliente, o cliente já me recebeu muito sorridente. Cheguei lá, a televisão estava lá no chão, para mim abrir a caixa, instalar a televisão. Mas antes disso o cliente falou, vamos tomar um café. Tinha café, estava café, pão, tinha bolo. E aí instalei a televisão para ele, expliquei como é que funciona, todos os detalhes na televisão e fomos embora. Passando mais ou menos uma semana, a loja ligou para mim voltar na casa do cliente lá, que deve ter uma coisa errada, a televisão deve ter estragado. Eu estranhei, cheguei lá novamente, cheguei na casa do homem, o homem tudo sorridente de novo, vim aqui, vamos tomar café. Eu olhei na televisão assim, a televisão estava coberta com pano. Aí eu perguntei para o mas por que está com... Não queremos mais a televisão. Aí eu perguntei qual é o motivo. Estragou? Eu disse, não estragou. É que a gente é humilde, a gente é pobre, e esses pessoal da televisão vê a gente. Aí eu disse, não, isso é impossível. Não é assim.
Eu estava sentado na minha poltrona aqui, com a minha senhora aí. O cidadão ali da televisão falou bem assim: ô senhor da poltrona com a sua senhora aí. E o senhor sabe, nós somos humildes. Eu peguei e desliguei a televisão. Aí fui embora, não tinha jeito, né? Fui lá, falei na loja, dizendo, contei a história disso aí que acontece lá. E disse, pode buscar a televisão, que a cabeça do velhinho lá não vai dar certo. O Chateaubriand morreu, aliás, não antes, o Chateaubriand já estava mal, ele ainda podia se manifestar e, apesar de pouca gente entendia o que ele falava, algumas vezes eu vi, tinha uma enfermeira em especial que entendia muito bem, mas até dizem que às vezes ela entendia melhor para o lado que lhe convinha. E ele não tinha como cobrar as ideias, as ordens, porque o sujeito entrevado numa cama, mal podendo falar, escrevendo com o maior sacrifício, naquele tempo uma máquina elétrica, aquelas IBM, ficava montada num rack para ele poder, de um em um, tirar o artigo dele. Aqui o problema passou a ser de ordem financeira, porque até então, enquanto nós pudemos trabalhar e donos dos nossos narizes e aplicando o dinheiro arrecadado aqui mesmo, que não saía nada daqui, era tudo muito bem controlado para que ficasse o que a TV Paraná produzia era investido no Paraná. Mas aí, com todo o problema do Chateaubriand, quando ele praticamente deixou de funcionar, né, cada um achava que podia fazer o que bem entendia. E o diretor de São Paulo, esse senhor Edmundo Monteiro, passou a exigir uma colaboração nossa, representada por uma porcentagem do faturamento bruto, mensal. Comentava-se em São Paulo que esse dinheiro não entrava no caixa dos diários associados, e nem na conta corrente do Chateaubriand. E de repente começou a faltar meios para poder manter. Então a gente vai cortando, como é muito comum falarem hoje, até o presidente fala muito, cortando na carne. E cortamos. Quando meu pai, ainda vivo, resolveu ver se conseguia parar com isso, porque isso a gente chamava de sangria, né? Sangria. E ele foi a São Paulo conversar com o Monteiro, e disse que assim não ia ser possível continuar mantendo o padrão, mantendo o faturamento que nós tínhamos. O Monteiro disse o seguinte, isso meu pai me contou: Ceder Paulo, as nossas empresas são como um comboio em época de guerra. São Paulo é a nau capitânia e as outras empresas são os que dão apoio, tem um nome militar até para coisa. Então, se não houver a participação dos menores, o maior vai a pique, como que diz, a tupi quebra. Aí vem a morte do meu pai, logo em seguida. Fiquei só eu. Eu me considero como um cidadão que cumpriu com o seu dever, com a sua cidade, com os seus contemporâneos, seus amigos, sua família. Fico muito feliz, muito contente de saber que meus filhos se orgulham de mim. A minha filha, principalmente, que hoje está no mesmo ramo, se bem que do lado de lá da câmera, que eu estava do lado de cá.
mas ela tem, assim, sempre manifesta grande admiração. Muito orgulho que eu vejo os 34 anos da TV Paranaense. No início da década de 58, estive nos Estados Unidos e lá chegando, fui conhecer a fábrica da RCA, na época a maior e melhor da fabricação de equipamentos de rádio e televisão, por intermédio de um engenheiro da NBC. Conheci essa fábrica e tive a oportunidade de adquirir uma pequena câmera de televisão que depois, posteriormente, acoplada a um pequeno transmissor de 10 watts, geraria em caráter experimental as primeiras imagens de televisão em Curitiba. Assim, no dia 29 de outubro de 1960, a TV Paranaense, Canal 12, foi por mim e com a presença das mais altas autoridades do Estado festivamente inaugurada. Administrei, com a ajuda de bons companheiros, o Canal 12 até 1968. E ali permaneci até o momento quando transferi o controle acionário dessa televisão, que passou a ser propriedade do grupo liderado pelo competente e inteligente jornalista Dr. Francisco Cunha Pereira Filho. Finalizando, eu transmito a todos os funcionários dessa emissora, aos telespectadores e ao meu amigo Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, os meus efusivos cumprimentos pela passagem do 34º ano de sua fundação. Que tal?